primeiramente, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho do conhecimento e os trabalhos que eu tenho desenvolvido aí nos últimos anos, né? E que tem tudo a ver com estatística, eu sou professora do Departamento de Demografia e Ciências Atuariais, mas as coisas com que eu tenho trabalhado têm uma interseção muito grande com estatística, com probabilidades, e é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje, certo? Bem, então, esse é o tema de hoje, né? Modelos estocásticos aplicados à Previdência Pública Municipal, o poder da aleatoriedade. A gente vai trabalhar aqui bastante com a aleatoriedade. Mas, para isso, eu queria explicar um pouquinho para vocês sobre o que são os cálculos atuariais, que são cálculos que a gente utiliza, e depois a gente vai ver, nesses cálculos atuariais, como que a gente utiliza a questão da aleatoriedade, como que ele entra para mim. Na atuária, a gente trabalha basicamente com duas variáveis principais, né? Não só duas variáveis, mas elas são as centrais pelas quais vão passar todas as outras coisas. A primeira é o tempo. Então, nós temos aqui uma linha do tempo. A segunda é o valor financeiro. Então, imaginem aqui, nesse eixo Y, o valor financeiro, né? Dinheiro, valor monetário. Em um plano previdenciário, por exemplo, né, vocês podem pensar aí uma previdência complementar, previdência de servidor público, previdência pública, né, aquela do regime geral, INSS, de forma geral, né, um plano previdenciário tem esse tipo de saídas, né, atuários trabalham muito com previdência. No decorrer do tempo, as pessoas realizam contribuições e recebem benefícios. E essas contribuições acontecem em um momento do tempo e o pagamento do benefício acontece em outro momento do tempo. Existem várias coisas, não só previdência, que podem ser modeladas dessa forma, né? Imagina um seguro, né? Um indivíduo paga várias mensalidades do seguro e utiliza em algum momento, caso necessite, né, caso tenha um roubo, uma batida e precise acionar o seguro. Um plano de saúde, né, o indivíduo paga as mensalidades e faz utilização também dos recursos daquele plano de saúde. Então, para a operadora de plano de saúde, entram recursos e saem recursos. E para diversos tipos de empresa, a gente tem essa mesma situação, né, em que o indivíduo faz contribuições e depois o indivíduo recebe alguma coisa, seja por sinistros, pagamento de sinistros, seja por pagamento de benefícios. Os nomes que a gente dá são diversos, mas o que a gente tem aqui são pagamentos em sentidos contrários e pagamentos que se dão em momentos do tempo diferentes, ok? Toda vez que a gente está trabalhando com valor monetário no tempo e a gente quer comparar estes valores monetários, por exemplo, para saber se uma empresa tem o valor necessário para pagar aqueles benefícios, né? Se um plano de saúde vai conseguir pagar todas as internações, todos os exames que foram feitos, se o valor cobrado é um valor justo, está muito abaixo, está muito acima, né? Para fazer todas essas análises, a gente precisa comparar os valores. Só que estes valores são pagos em momentos diferentes do tempo. Então, a gente não pode simplesmente somar os valores e compará-los. Nós temos que considerar como que esse valor muda no decorrer do tempo. Então, a gente considera, por exemplo, a rentabilidade do mercado, taxa de juros, traz todos estes valores a um determinado momento do tempo, que a gente chama de cálculo de valor presente. Estes outros valores aqui também a gente traz a valor presente e então compara um com o outro. Vocês vão ver aqui, na administração eu faço isso, na contabilidade, na economia, porque isso é um cálculo financeiro. Mas na atuária, além de se fazer isso, considera-se um outro fator que é muito importante, que é a probabilidade do pagamento acontecer ou não. Isso faz toda a diferença. Eu comecei a falar para vocês de um plano previdenciário, né? O indivíduo vai receber benefícios, digamos, enquanto ele estiver vivo, né? Pensem aí nos avós, nos pais que já recebem algum benefício de aposentadoria. Esses indivíduos vão receber o benefício enquanto estiverem vivos. Isso significa,
quantos anos? A gente sabe quando que cada indivíduo vai morrer? A gente não sabe exatamente quando cada pessoa vai morrer. Mas a gente consegue fazer uma estimativa de como as pessoas morrem na população. A gente não sabe como que cada evento aleatório acontece. Mas a gente sabe a distribuição por trás daqueles eventos aleatórios. Então a gente estuda como que as pessoas morrem na população, né? Monta uma tabela de distribuições de probabilidade e então aplica essas distribuições de probabilidade para essa população, de forma a atribuir para cada um desses pagamentos uma probabilidade de ocorrência, certo? Por exemplo, digamos que uma pessoa, um ser humano, possa viver até 120 anos. É necessário ter recurso financeiro para pagar todo mundo até 120 anos? Não necessariamente, porque muitas pessoas podem morrer antes disso. Então, se a gente considera as probabilidades, a gente percebe que o valor necessário é menor do que o valor cheio para todo mundo, certo? Então, considerando essas probabilidades, né, que a gente considera mortalidade, invalidez, a gente considera várias possibilidades no decorrer da vida, a gente traz estes valores a valor presente, mas considerando o valor do dinheiro no tempo e a probabilidade do pagamento acontecer. Quando a gente considera essas duas coisas, a gente faz um cálculo do valor presente atuarial, dos benefícios ou das contribuições, dependendo do que eu estou considerando. Mas isso é o cálculo do valor presente atuarial. Daí já dá para vocês perceberem como que ciências atuariais e estatística estão muito interligadas, porque as duas consideram e trabalham o tempo inteiro com probabilidades. A gente trabalha muito com probabilidades. Agora, essas probabilidades, elas podem estar relacionadas a alguns fatores que são modelados com modelos estatísticos ou com modelos demográficos, dependendo daquilo que a gente está utilizando. E a demografia também se utiliza muito de estatística. Mas a verdade é que a gente tem modelagens diferentes dependendo daquilo que a gente quer modelar, certo? Mas isso aqui é só um pedacinho daquilo que eu vim contar para vocês, né? O que acontece é o seguinte, na hora de fazer o cálculo aqui dessas probabilidades de pagamento, os modelos atuariais clássicos consideram o valor médio dessa probabilidade. Por exemplo, a gente está falando da probabilidade de morte. Então, digamos que a probabilidade de uma pessoa... Eu vou inventar valores aqui, tá? Digamos que a probabilidade de uma pessoa com 80 anos estar viva, né, ela está viva aos 80, mas estar viva no decorrer dos 80 e continuar recebendo benefício durante os 80 anos todinho, né, de vida, seja 0,8. Exemplo, né? Aí, nos modelos atuariais clássicos, eu simplesmente pego esse valor e multiplico por 0,8 para todo mundo da população. Só que existem algumas pessoas que vão morrer e existem algumas pessoas que vão sobreviver. Se eu estou considerando uma população bem grande, quando eu faço isso, eu erro pouco, pela lei dos grandes números. Mas se eu considero uma população pequena, pode ser que pela aleatoriedade, o que eu observe seja muito diferente daqueles 0,8 que foram inicialmente pensados. Para mostrar um pouquinho mais disso para vocês, aqui eu não sei exatamente como que está o nosso público, mas talvez tenha algumas pessoas dos primeiros períodos e é interessante mostrar um pouquinho melhor disso. Vamos pensar aqui, vocês estão vendo aqui uma apresentação, tem um exemplozinho aqui do R, certo? Vamos pensar que a gente vai jogar agora um dado, certo? Eu tenho um dado e quero saber qual que é a probabilidade de tirar o número 4 em um dado, né? Bem, a probabilidade de tirar o número 4 é igual a um sexto. A gente já sabe disso, né? Um valor teórico, a gente tem estudado isso há um tempo. Se o dado tem 6 faces e todas elas, né, e o dado está quadradinho, de forma que todas elas têm a mesma probabilidade de sair, né, como a face do dado, então a probabilidade vai ser um sexto, certo? Então, digamos, se eu jogo o dado 6 vezes simplesmente,
Quantas vezes eu vou tirar o número 4? Vamos ver, vamos fazer aqui alguns sorteios aleatórios. O computador ele pode fazer aqui sorteios aleatórios a partir, por exemplo, de uma distribuição uniforme. Eu vou jogar o dado N vezes e eu vou tirar números entre 0 e 1. Se o número que eu tirar for menor do que 1/6, ou seja, 0,16, quer dizer que saiu o número 4. Se for maior, quer dizer que não saiu. Vamos ver então. Eu joguei aqui o dado, como se eu estivesse jogando aqui esses sorteios aleatórios, N vezes. Ah, nessa vez aqui não saiu, nessa vez não saiu, porque esses valores são maiores que 0,16, tá? Então, aqui também não saiu, não saiu, não saiu, não saiu. Poxa, então, nessa situação, eu teria jogado o dado 6 vezes e em nenhuma delas saiu o número 4. Vamos jogar de novo. Joguei aqui novamente. Tem algum valor aqui que é menor do que 0,16? Não, não tem. Então, é como se eu tivesse jogado o dado e também não tivesse observado nenhum número 4. Vou jogar de novo. Opa, agora já tem um. Olha só. Eu observei aqui um valor menor do que 0,16, dois valores menores do que 0,16. Então, nessa vez aqui que eu joguei, é como se eu tivesse jogado o dado 6 vezes e em 2 dessas vezes eu tivesse tirado o número 4. Reparem que, assim como se vocês estiverem, né, jogando dado aí aleatoriamente, em algumas vezes vocês vão observar 6 vezes o número 4, em outras vezes não vão observar nenhuma, em outras vezes vão observar 2, 3. Não necessariamente vocês vão observar exatamente 1/6 das vezes o número 4. Isso é o que acontece quando a gente tem uma população pequena em um plano previdenciário. Quando a gente está trabalhando com populações grandes e planos previdenciários para populações grandes, tudo bem a gente utilizar o método tradicional, no modelagem atuarial, porque eu vou trabalhar com a média e, em média, eu vou acertar tantos por cento das vezes. Ok. Mas quando a gente trabalha com pequenas populações, o efeito que a gente tem é esse. Em pequenas populações, não necessariamente aquilo que a gente observa é o valor teórico. Existe uma variabilidade muito grande em torno dos valores observados. Então, se eu tiver, por exemplo, em uma população com apenas 6 pessoas com 80 anos e tiver a probabilidade lá daquela pessoa sobreviver, muito provavelmente eu não vou observar o valor teórico na sobrevivência daquelas pessoas, digamos que seja 0,8. Então, não necessariamente 80% daquelas 6 pessoas é que vão sobreviver. Pode ser mais, pode ser menos, existe muita aleatoriedade. Com apenas 6 pessoas, esse valor teórico, ele quase não faz sentido. Assim como não faz sentido no jogo do dado. Se você só vai jogar 6 vezes, você não tem muita garantia sobre acertar em exatamente 1/6 das vezes. Pode ser mais, pode ser menos, porque a variabilidade em torno desse valor é muito grande. Para mostrar um pouquinho mais essa variabilidade, vou continuar aqui com vocês mostrando alguns outros valores, né? Eu posso fazer esse mesmo sorteio, né, que eu estava fazendo para uma distribuição de Bernoulli. Aqui, digamos, eu tenho N repetições, então eu tenho aqui uma distribuição binomial, na verdade, com N repetições. 1 significa que eu tive o sucesso e P é a probabilidade de sucesso. Então, se eu pedir aqui um sorteio de uma binomial em que eu tenho N experimentos, e eu vou ter a probabilidade de sucesso, vai ser aquele P que eu identifiquei lá em cima, eu vou fazendo aqui os sorteios. Fiz um sorteio, 6 vezes, não obtive nenhum sucesso. Outro sorteio, outro sorteio, tive um sucesso. Outro sorteio, nenhum sucesso. Outro sorteio, 2 sucessos. Isso vai variar, por quê? É aleatório, é completamente aleatório. Agora, o que eu vou fazer aqui é guardar em R o número de esse resultado que eu tive com os sorteios aqui da binomial.
ok? E vou calcular aqui a frequência desse R, ou seja, o número médio de acertos que eu tive, né? Aqui, por exemplo, o último sorteio que eu tive foi esse, foram 2 acertos em 6, então se eu pedir... Não, que foi feito um novo sorteio, né? Vamos ver aqui como que ficou o R, o meu R é esse, teve um acerto em 6. Então, se eu pedir a frequência, vai ser um sexto. Se eu fizer um novo sorteio, né? Fiz aqui, vou pedir agora a frequência mudou porque o sorteio foi diferente. Nesse meu novo sorteio, o R é esse aqui, foram 2 acertos em 6. E cada vez que eu fizer esse R, eu vou ter um resultado diferente, certo? Vou ver aqui então. Então, se N é igual a 6, eu fiz calcular esse R, pedir a frequência, eu vou obter para cada vez que eu sortear um valor diferente. Vamos ver o que acontece agora quando eu aumento N. Vou colocar N igual a 12. Olha, a frequência também foi um pouquinho diferente, mas ela ainda vai ter uma aleatoriedade. E com N igual a 100? Opa, a frequência aqui observada já foi bem mais próximo do valor teórico. Com N igual a 1000. Vamos ver, a frequência foi próximo do valor teórico, mas não tão próximo. Cada vez que eu fizer o sorteio, eu vou observar um valor diferente. E eu posso fazer isso várias vezes com valores de N diferentes, certo? O que eu vou fazer agora é guardar estes valores para N's diferentes e representar num gráfico. E eu estou fazendo N's variando de 100 até 10.000. E vamos ver como que isso pode ficar em um gráfico. Está aqui o gráfico. Vamos ver. O valor teórico está aqui. Ele é igual a 1/6. E reparem que, para N's pequenos, existe uma variação grande em torno desse valor teórico. À medida que aumenta o N, essa variação vai diminuindo. Se eu fizer, por exemplo, eu vou guardar agora aqui, com N variando até 100.000. Certo? Reparem, no início, para N's pequenos, eu tenho muita variação, mas à medida que aumenta o valor de N, a variação em torno desse valor teórico diminui. Ok, nós temos aqui até agora uma aula de introdução à estatística, né? Aquilo que vocês veem lá nos primeiros períodos, mas que é extremamente útil nas ciências atuariais. Porque o que eu faço aqui é a proposição de um modelo baseado não no valor médio, mas baseado nessa aleatoriedade, certo? Então, todas as probabilidades que forem consideradas aqui para trazer estes valores a valores presentes, elas vão ser consideradas de acordo não com o valor médio de probabilidade de ocorrência do evento, mas a gente vai fazer sorteios aleatórios sobre cada um desses valores e então fazer os cálculos atuariais, de forma que, dependendo do valor, do número de indivíduos em uma população, eu vou ter uma distribuição de resultados diferentes. E essa minha distribuição de resultados vai levar em consideração a variância que eu observo de acordo com o tamanho da população. Nós temos alguns métodos. Deixa eu passar logo para o slide seguinte, que aqui acho que fica mais intuitivo. Temos alguns métodos atuariais de considerar a variabilidade dentro de uma modelagem, né? O método analítico, por exemplo. O método analítico é o método que a gente pode desenvolver a partir de equações matemáticas, basicamente é isso, né? A gente consegue desenvolver analiticamente a análise de um determinado valor e das probabilidades associadas a esses valores. A gente consegue atribuir distribuições de forma teórica, né? E eu consegui encontrar funções matemáticas para isso. Isso é efetivamente muito utilizado em ciências atuariais. A gente tem uma teoria que chama teoria da ruína. A gente chama de ruína o que acontece quando o valor monetário total de uma determinada empresa fica abaixo de zero, né? Então, nesse caso aqui é que eu tive uma ruína. E nessa teoria da ruína, a gente estuda distribuições em que, por exemplo, um seguro, né, um seguro de carro, algo nesse sentido. As pessoas vão pagando
mensalidades, né, vão pagando os prêmios, vão pagando, e à medida que elas pagam, o valor monetário de uma seguradora, o valor que ela tem reservado para aqueles gastos, vai aumentando, aumentando, aumentando. Aí alguém bate o carro, esse valor diminui. Aí ele continua a aumentar, 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 um carro é roubado, esse valor diminui. Então, existem eventos que fazem com que esses valores diminuam, mas, em geral, estes valores vão aumentando no decorrer do tempo com o pagamento das mensalidades. Esse tipo de modelagem é muito utilizado, é realmente muito útil, mas existem algumas limitações. Para quem já fez aí disciplina de probabilidade 2, algumas outras disciplinas assim, e estudou quando a gente tem mais de uma variável aleatória, a gente pode fazer combinações entre as variáveis aleatórias, né? Então, a gente pode combiná-las em uma outra distribuição, encontrando uma distribuição que resulte na soma das distribuições dessas, né, ou outras formas de combinação dessas distribuições. E os cálculos são consideravelmente complexos, né, dependendo da distribuição, mas são possíveis e são bem simplificados quando a gente tem variáveis I e D, né, identicamente distribuídas, como independentes e identicamente distribuídas. Isso é o que acontece, por exemplo, em seguro de carro, né? A batida de um carro não necessariamente depende da batida do outro carro, elas não estão relacionadas. Então, a gente consegue fazer aproximações razoáveis, né, assumindo isso, né, e fazer a modelagem das distribuições relacionadas a essas probabilidades, né, tanto as probabilidades relacionadas aos valores monetários de uma seguradora. Então, nós temos variáveis que são independente e identicamente distribuídas. Além da batida de um carro não ser relacionada à batida de outro carro, o valor pago da mensalidade não está relacionado ao valor pago como indenização, né? Não necessariamente a pessoa, quando para de pagar, quando tem a batida de um carro, ou quando ela tem um carro roubado, por exemplo, ela vai parar de pagar o seguro. Ela tem que pagar o seguro independente disso. Mas não é isso que acontece na Previdência. Na Previdência, quando o indivíduo começa a receber benefício, em geral ele para de pagar as contribuições ou o valor da contribuição é alterado. Então, elas não são independentes e identicamente distribuídas. Além disso, na Previdência, a gente tem um conjunto muito grande de probabilidades que a gente considera aqui para determinar se o pagamento é feito ou não, né? O indivíduo, para receber um benefício, ele tem que sobreviver à morte, né? O indivíduo, para fazer uma contribuição, ele tem que sobreviver à morte, ele tem que não estar aposentado, ele tem que não estar inválido, ele tem que um monte de coisas. São várias distribuições de probabilidades diferentes que se combinam. Então, aqui eu tenho tantos fatores diferentes a serem considerados e as probabilidades mudam de uma idade para outra, a probabilidade muda de um sexo para outro, as probabilidades mudam de acordo com as características do indivíduo, que combinar todas essas distribuições em uma distribuição analítica, né, em uma modelagem, uma função matemática, é extremamente complexo, é uma tarefa praticamente impossível. A gente teria que combinar aí pelo menos 9 variáveis diferentes. E cada uma delas com uma distribuição diferente a cada idade e a cada sexo. Então, é efetivamente complexo fazer esse tipo de coisa. Por isso, nós recorremos às simulações computacionais. E nós recorremos às simulações computacionais e obtemos resultados como esse que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Nós temos, então, algumas metodologias, né, que seria, por exemplo, esse método analítico que eu disse, e as simulações. Em simulações computacionais, nós temos algumas que são as macrosimulações, que são aquelas que toda vez que você rodar um resultado, você vai ter o mesmo resultado, sempre, 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 pela forma como ela é estruturada. E existem as microsimulações, que consideram a aleatoriedade, dependendo aí desse tamanho da população. Porque cada vez que eu rodar um resultado, eu vou ter um valor diferente de resultado. Então, dependendo de quantas vezes eu rodar o resultado, eu vou ter
essa quantidade de linhas de possíveis resultados diferentes, e eu vou poder ter aqui uma distribuição dos resultados possíveis para o experimento que eu estou fazendo. Então, repare, antes a gente estava falando, né, da aleatoriedade em torno de um evento. Aqui eu já estou falando da aleatoriedade juntando vários eventos, e o que isso resulta para uma seguradora, para uma entidade de previdência, em termos dos valores monetários que vão cobrir os benefícios dos indivíduos de uma população inteira. Então, existe uma distribuição de resultados possíveis no decorrer do tempo para estes valores, que a gente pode encontrar a partir da microsimulação, que é o que eu apresento para vocês aqui hoje. Bem, vamos ver um pouquinho aqui. Existem dois erros, né, possíveis que a gente pode estudar, né? Imagine que a gente tem alguns pontos, né, para quem fez regressão, acho que reconhece bem esse tipo de modelagem aqui que é feita, né? A gente tem aqui alguns pontos e eu quero modelar esses pontos. Eu vou tentar encontrar uma função que explique sinteticamente esses pontos. Eu posso encontrar aqui essa linha pontilhada azul ou essa linha vermelha. Bem, está bem nítido que a linha pontilhada cinza, ela acerta mais, porque ela passa entre os pontos, enquanto a vermelha é uma linha que erra muito, né? Então, eu estaria cometendo erros se estimasse aqui essa função da linha vermelha. Existe um tipo de erro que é, eu escolhi a função errada. Não é esse erro que a gente está preocupado aqui, a gente está preocupado com esse outro erro. Digamos que eu escolhi a função certa, mas existe uma diferença, um erro entre o valor que eu observei e o valor que eu esperava observar para cada uma dessas observações, para cada um desses momentos no tempo, ou indivíduos, ou o que seja que eu estou modelando aqui. Então, existe uma diferença, que é uma diferença simplesmente dada pela aleatoriedade. E é isso que a gente vai modelar, é essa diferença aqui que é observada em função da aleatoriedade, certo? Eu gostaria de passar aqui um pouquinho mais, quero chegar direto aqui, para vocês entenderem um pouquinho mais do que a gente está falando dentro de um plano previdenciário, né? Dentro de um plano previdenciário de servidores públicos, né, que é o objeto desse trabalho, a gente tem a capitalização. Então, importa toda a vida de um indivíduo, porque o indivíduo vai começar a fazer contribuições para juntar valor monetário suficiente para depois pagar os benefícios, certo? Não é aquela coisa como acontece no regime geral, que quem está ativo contribui para o inativo. Não. Nesses planos, os indivíduos vão contribuindo enquanto estão trabalhando para juntar um montante monetário e esse montante tem que ser suficiente para pagar todos os benefícios futuros. Então, toda a vida do indivíduo importa. Bem, então no início, digamos que o indivíduo está ativo, certo? Está lá trabalhando, fazendo as suas contribuições. Tem uma idade em que ele pode se aposentar. Essa idade, ela vai ser mais determinada pela legislação que pela aleatoriedade, né? Existe uma regra que define se ele pode se aposentar ou não. Mas a gente não sabe em quanto tempo esse indivíduo vai morrer ou ficar inválido. Pode ser que ele morra ou fique inválido antes dessa idade de aposentadoria e pare de contribuir por conta disso. Então, a gente pega a distribuição de probabilidade de morte e probabilidade de invalidez, junta as duas no modelo de múltiplos decrementos, e vamos fazer aqui um sorteio aleatório para esse indivíduo. Igual a gente fez lá no R, lembra que a gente sorteou computacionalmente um valor aleatório? A gente vai sortear aqui também e comparar com essa idade dele, né? Então, eu vou gerar um tempo de vida aleatório T para esse indivíduo. Dependendo do valor sorteado, se for menor do que a probabilidade que ele tem de sair por morte ou invalidez, eu digo que ele saiu por morte ou invalidez. Caso contrário, ele sobreviveu até a idade de aposentadoria e se aposentou. Se ele saiu por morte ou invalidez, eu faço um outro sorteio aleatório para verificar se ele saiu por invalidez ou se ele saiu por morte. Nada que um indivíduo se aposentou ou se invalidou, ele vai receber benefícios. E o tempo que ele vai passar recebendo benefícios também é importante para a gente, porque a gente tem que saber quantos pagamentos de benefícios vão acontecer. A gente tem a distribuição
distribuição da probabilidade de morte, mas é aquela distribuição média. Então, o que a gente faz? Para cada indivíduo, nós fazemos sorteios aleatórios, para definir qual é o tempo que ele vai ter até a morte. Então, para cada indivíduo é um sorteio diferente. Então, tenho resultados aleatórios para a minha população. E cada vez que eu rodar esse resultado, eu vou observar um valor diferente. Cada vez que eu rodar essa simulação, eu vou observar um resultado diferente, certo? Mas eu tenho aqui a geração do tempo aleatório até a morte. Dado que o indivíduo morreu, ele pode deixar dependentes, ele pode deixar pensionistas. Então, eu tenho que analisar qual é a probabilidade do indivíduo de deixar pensionista. Gero outro número aleatório e comparo com a probabilidade de ter cônjuge. Essa probabilidade varia para cada idade do indivíduo e sexo. Tem todo um estudo para analisar essa probabilidade média. Mas eu não estou interessado no valor médio. Eu quero saber o que é que acontece com cada indivíduo. Como se eu estivesse mesmo observando uma população. Então, eu gero valores aleatórios, comparo com isso para definir se o indivíduo deixou cônjuge ou se deixou filho. Se deixou cônjuge ou filho, esses indivíduos também vão receber benefícios durante um tempo aleatório, porque eles precisam estar vivos. Gero outro número aleatório para definir o tempo que eles têm até a morte. Antes disso, eu tenho que saber também outra coisa. O cônjuge e filho tem que idade? Porque uma coisa é ter um cônjuge, mas uma coisa é ter um cônjuge com 20 anos, outra coisa é ter um cônjuge com 70. Então, tem um estudo da distribuição da idade desses cônjuges e a gente gera essa idade também aleatoriamente. Por quê? Provavelmente um indivíduo com 20 anos vai receber benefício por mais tempo que um com 70, porque o tempo de vida deles vai ser diferente. Certo? Então, a gente faz a análise disso, gera a idade aleatória, depois gera o tempo até a morte e só então o indivíduo deixa de ter dependentes. Olha só quantas variáveis diferentes a gente considera, né? A gente considera a mortalidade, a invalidez. E essas funções a gente considera como sendo estocásticas, elas são aleatórias, e elas são estocásticas porque depende da idade do indivíduo, depende do sexo do indivíduo, depende se ela sobreviveu. Ele só vai sobreviver aos 80 anos se tiver sobrevivido aos 79. Então, tem uma sequência de situações que são analisadas. E eu considero também a probabilidade de ter cônjuge, de ter filho, a idade do cônjuge, a idade do filho. Todas essas variáveis também são aleatórias dentro do modelo. A idade da aposentadoria vai seguir a legislação, a rentabilidade, a função de crescimento de salários. Também a gente manteve constante, embora a gente tenha ideia de, no futuro, tornar também essas variáveis aleatórias dentro do modelo. Mas, por enquanto, só essas variáveis aqui que são relacionadas a eventos populacionais, eventos vitais, é que estão como aleatórios, certo? Novamente, faço uma pausazinha aqui. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sim? Cris, eu tenho duas dúvidas. Eu vou esperar para o final, mas vou perguntar então agora. A primeira é, quando você fala de população pequena em planos previdenciais, o que significa pequeno? Uma população pequena é 10 mil, 20 mil, 90 mil, 50 mil. Eu não faço ideia o que significa uma população pequena em plano previdencial. Ótima pergunta. A gente tem planos previdenciários de tamanhos muito diferentes, né? Dentro de previdência de servidor público municipal, os planos são tão variáveis quanto é variado o tamanho dos municípios brasileiros. Nós temos um município como São Paulo, com milhões de pessoas, e temos municípios com alguns mil. Então, a população de servidores desses planos também varia com o tamanho desses planos. Certo? Por exemplo, existem planos previdenciários com 100 pessoas. 100 pessoas. É um número realmente pequeno, né? E existem planos previdenciários com alguns milhares de pessoas, como acontece nas previdências de capitais, nas capitais maiores, em que, assim como a população é grande, o número de servidores públicos para aquela população também tem que ser grande, e esses servidores estão ligados a um plano previdenciário. Né? Quando a gente tem números bem maiores, algumas dezenas de milhares,
de indivíduos, a modelagem clássica, ela tem uma boa aderência, né? Mas vamos pensar aí, né, nas questões estatísticas, né? Qualquer modelo que a gente vá fazer, de um teste de hipótese, por exemplo, ou qualquer uma análise de regressão, a gente precisa ter um número mínimo de indivíduos para cada característica. Então, se a gente distribuir todas as características, né, a pessoa se eu estou trabalhando, por exemplo, com a mortalidade, que eu estou falando aqui ciência de mortalidade, que é o mais simples para falar, né? Eu quero saber a mortalidade de uma pessoa do sexo feminino com 30 anos, exemplo. Então, eu vou ver na minha população quantas pessoas do sexo feminino têm 30 anos. E eu vou fazer a modelagem para aqueles indivíduos, porque a probabilidade de morrer aos 30 anos é diferente de 31, é diferente de 32, é diferente de 33, então eu não junto todas essas pessoas. As análises são por idade simples. Então, tem que ver se a população é grande ou é pequena para cada subgrupo da população, ou seja, para cada mulher com cada etária, com cada idade, para cada homem com cada idade. Né? Em estatística, a gente costuma trabalhar com alguns numerozinhos mágicos, né? Teria aí, por exemplo, que para alguns testes estatísticos, a gente tem que ter pelo menos 5 indivíduos com a característica, não é verdade? Em um plano com 100 pessoas, ao todo, às vezes a gente não consegue ter nem 5 indivíduos para cada idade e sexo. Então, as análises que a gente faz não funcionam, né? E se a gente pensar que existe uma distribuição, por exemplo, uma distribuição normal em torno de cada valor médio, 5 indivíduos é um número muito pequeno para a gente conseguir pensar assim que, na média, a gente vai observar aquele valor teórico, tal como no jogo de dados, né? Então, quantas jogadas de dados eu precisaria ter para observar aproximadamente o valor teórico? Eu precisaria ter aí, talvez, algumas centenas, talvez algumas dezenas, depende também do nível de erro que eu aceito, né? Se eu tenho um nível de erro maior, eu posso ter uma quantidade menor de indivíduos. Se eu aceito um nível de erro menor, eu preciso ter uma quantidade maior de indivíduos. E esses erros, vocês vão ver que são acumulativos no decorrer do tempo. Bom, deixa eu tentar simplificar aqui, que eu acho que eu estou complicando demais. Em planos previdenciários, uma população com menos aí de 5 mil servidores seria uma população extremamente pequena e para a qual a maior parte das análises que a gente faz com modelagem atuarial tradicional não são aderentes, né? Porque a variabilidade que a gente observa na população é muito grande em relação àquilo que foi considerado na modelagem. Respondeu? Só que a grande maioria dos planos previdenciários tem menos de 1.000 indivíduos. Mais de 50% deles tem cerca de 800. Tem menos de 800. Mais de 50% dos planos previdenciários. De RPPS, tá? De servidores municipais. Quando a gente vai para a previdência complementar, em geral os planos são bem maiores. Né? FUNPRESP, por exemplo, é um plano que já tem milhares de servidores vinculados. Mas, exemplo, se a FUNPRESP começa a aceitar que municípios pequenos entrem, né, se afiliem também à FUNPRESP, oferecendo previdência complementar para os seus servidores, como esses municípios têm poucos servidores, e dentre esses servidores, poucos recebem acima do teto, poucos serão também os indivíduos que vão se afiliar à FUNPRESP para cada um desses planos, para cada um desses RPPS. Então, é necessário uma modelagem mais adequada para esse tipo de população, que é uma população pequena. Mas se está considerando, né, todo o conjunto da população vinculada à FUNPRESP, como os números são muito grandes, uma modelagem clássica já atenderia. Ok, obrigada. Esclareceu? Sim, Cris, Nada. obrigada. A outra pergunta era, eu não consigo entender o que é uma probabilidade média. Assim, eu tenho na cabeça só a ideia das distribuições de probabilidade, as clássicas, né, as que eu conheço. Aí quando você... Sim, seria, no caso, a gente considerar distribuições de Bernoulli, por exemplo, para tudo que a gente está considerando.
né? Então, a gente considera, por exemplo, probabilidade de morte. A gente não trabalha com a distribuição de probabilidade para uma mulher com 30 anos. A gente considera só o valor médio. Aí, em média, uma mulher de 30 anos tem probabilidade, sei lá, 0,013 de morrer. Exemplo, né? Agora, a gente está falando de Covid, né? A gente fala-se muito, né? Qual que é a probabilidade de um indivíduo morrer de Covid? Aí tem, se é hipertenso, se tem diabetes, se não tem comorbidade, as probabilidades são diferentes, dependendo da idade, as probabilidades são diferentes, e a gente está sempre trabalhando com um valor médio, né? Porque eu tenho uma Bernoulli, porque eu tenho, tá vivo ou tá morto, né? É sim ou não. Então, por isso, a gente trabalha só com este valor, esse valor, porque eu tenho uma distribuição de Bernoulli. Mas quando a gente está trabalhando com esses modelos atuariais, no final, né, como resultado, se a gente considera sempre só os valores médios, a gente tem um único resultado, que é o resultado médio para a população, que não necessariamente é aquele que é observado numa população pequena. E aí, se a gente faz, por exemplo, se a gente faz várias vezes, né, vários e vários e vários resultados, a gente consegue encontrar uma distribuição de probabilidade para os resultados. Exemplo, quando a gente está fazendo uma estimativa do valor da média em uma amostra. Aí você tem a média populacional, ok. Mas quando você tem uma amostra, você tem, dependendo da amostra, o valor médio. Né? Se eu pegar amostras diferentes, eu posso observar médias dentro daquela amostra diferentes. Só que, se eu pegar a distribuição das médias obtidas em várias amostras, o valor médio dessa distribuição coincide com a média populacional. Quando eu estou trabalhando com planos previdenciários pequenos, serve mais ou menos o mesmo raciocínio. Digamos que eu estou observando médias que são amostrais, porque aquelas pessoas são uma amostra da população, elas são um subconjunto da população como um todo. Então, elas podem ter resultados que são diferentes dos resultados para a população como um todo. Na média, ok, para todos os planos previdenciários eu estou acertando, mas para uma única localidade, para um único plano previdenciário, que é pequeno, eu posso observar valores que são diferentes daquele valor médio. Certo, Cris. Obrigada. Cris, eu tenho uma pergunta. Nesse algoritmo que você colocou aí, de como você faz a simulação, tem alguns valores que você gera, né? Alguns valores aleatórios para tempo de vida, enfim, essas coisas para comparar e dizer se o indivíduo morreu ou não, né? Você falou que, bom, você usa uma distribuição diferente para determinados períodos de vida, né? Se a pessoa tem, sei lá, 60 anos é uma distribuição, se a pessoa teria 70 anos ou... valor, 70 outro. Isso. A minha pergunta é o seguinte, você considera essas distribuições também variando no tempo? Por exemplo, hoje uma pessoa... Nessa modelagem que a gente faz, a gente deveria considerar, né, tem vários modelos que já consideram isso. Do jeito que eu fiz até agora, ainda não. Esse é um dos próximos passos que a gente quer implementar. Porque a gente já sabe que a mortalidade muda no decorrer do tempo. Ok. Era isso mesmo. Era só essa pergunta. Ok. Obrigado. Viu? Já existem estudos sobre isso, mas a gente ainda não implementou dentro desse simulador. Né? Então, cada um desses testes aqui que são feitos, né, são testes de Bernoulli. Tá? São exatamente como aqueles testezinhos, aqueles sorteios aleatórios que eu mostrei para vocês. É aquela funçãozinha lá que a gente usa comparando com uma determinada probabilidade que é dada para um sexo e idade. Certo?
Então, são vários sorteios de Bernoulli que a gente faz. Agora, essa probabilidade, ela muda com o sexo e com a idade. Tanto de mortalidade, de invalidez, de ter cônjuge, de ter filho, tudo muda com o sexo e idade. Por isso que eu falo que eu tenho uma distribuição de probabilidades, né? Que, na verdade, a gente não usa exatamente distribuição, a gente usa tabelas. Porque não tem uma... a tabela nada mais é que uma distribuição aí dessas probabilidades, mas ela é construída com metodologias que geralmente a gente usa na demografia, né? Mas, na verdade, aqui para cada idade e sexo a gente tem uma Bernoulli, certo? E faz todos esses testes. No final, a gente tem uma sequência de testes, né? Uma distribuição de valores. Bem, deixa eu... Né, que talvez fique um pouquinho mais simples aqui, né? Bem, digamos que eu tenho aqui 100 indivíduos dentro de uma população, certo? Aí eu vou gerar aqui o tempo que esse indivíduo passa ativo. Cada um desses indivíduos pode ter uma idade diferente. Digamos que o primeiro tem 20 anos, o segundo tem 30, o terceiro tem 47, o quarto tem, sei lá, 23. Cada indivíduo vai ter uma idade diferente. E com essa idade, eu vou gerar aqui, por esses sorteios todos aqui, o tempo que esse indivíduo passa ativo, ou seja, o tempo que ele passa contribuindo, até antes de sair por invalidez, morte ou aposentadoria. Eu gero esse valor e guardo aqui. Então, digamos, para o primeiro indivíduo eu gerei o valor aleatório 19. Para o segundo indivíduo, 0. Quer dizer que ele pode ter morrido ou ter se aposentado logo naquele próximo ano. Para o terceiro indivíduo, eu vou gerar um valor. Para cada indivíduo, eu vou gerar um valor. Para o indivíduo 99, eu gerei aqui 30 e tal. Aqui o menos 1 é quando ele já está como beneficiário. Aí eu identifico aqui como menos 1 para dizer que esse indivíduo não... Só para identificar, né, na base de dados, né, que menos 1 não é possível, mas esse indivíduo já está como beneficiário. Mas para todos esses outros indivíduos aqui, eu gero tempos que eles vão ficar fazendo contribuições, ok? E eu rodo isso uma vez, então eu vou ter aqui uma distribuição de resultados possíveis com base nestes valores aqui. Rodo uma segunda vez. E para o indivíduo 1, eu sorteei e encontrei o tempo 20. Para o indivíduo 2, o tempo 0. E assim para cada indivíduo. Para o indivíduo 99, o tempo 32. E eu vou fazendo isso outra vez, faço umas 1000 vezes. Digamos, aqui para o indivíduo 1, observei outro valor, para o indivíduo 2, outro valor. Para cada um desses indivíduos, para cada uma das rodadas, eu observo um valor diferente. Faço isso definindo o tempo que a pessoa está ativa, o tempo que a pessoa está recebendo o benefício. Se tem um pensionista, o tempo que o indivíduo vai receber pensão e por aí vai. Sabendo desses tempos, eu consigo definir para cada tempo da minha simulação, aqui uma simulação por 75 anos, quantos por cento dos meus indivíduos da população estão ativos a cada tempo, ou estão inválidos, ou aposentados, ou já são pensionistas, né? Cônjuge ou filho pensionista. Ou pode ser também que a pessoa morreu, deixou dependente, então aqui um percentual desses indivíduos que, no decorrer do tempo, né, morrem e não deixam dependentes. Então, consigo definir aqui o percentual de indivíduos em cada uma dessas rodadas nessas situações. Esse aqui está fazendo contribuição, esses outros aqui estão recebendo benefícios. Mas esse percentual muda a cada momento do tempo. Esse daqui é uma fotografia para uma simulação, mas a gente não faz uma vez, a gente faz centenas de milhares de vezes. Então, fazendo isso aqui, centenas de milhares de vezes, para cada tempo de simulação, a gente pode observar um valor médio do número de ativos, de aposentados, de cônjuges pensionistas, de inválidos, de cada uma dessas categorias no decorrer do tempo. Por quê? Porque eu gerei vários resultados desse aqui e posso, então, pegar o valor médio desses resultados. Mais do que isso, para cada momento do tempo, eu posso observar o desvio padrão do número de indivíduos em cada um daqueles estados. Então, o desvio padrão dos ativos,
o desvio padrão dos aposentados, o desvio padrão dos inválidos, e saber quando que esses desvios padrões são maiores ou menores. Porque quando eles são maiores, eu tenho maior incerteza sobre o número de indivíduos contribuindo ou recebendo benefício. Quando eles são menores, eu tenho mais certeza a respeito do número de indivíduos naquela situação e da quantidade de dinheiro que eu tenho que ter para fazer pagamentos de benefícios, por exemplo. Se eu sei as médias destes valores, né, e os desvios padrões, na verdade, se eu sei para cada indivíduo quando que ele está contribuindo, quando que ele está recebendo o benefício, eu consigo associar valores financeiros a isso. Né? Então, eu vou associar valores financeiros, né, considerando o salário, né, o aumento do salário, né, considerando alguns outros fatores econômicos também, o valor das contribuições, o valor dos benefícios, a compensação previdenciária, isso aqui eu acho que não vem tanto ao caso para vocês. Mas eu consigo associar valores monetários. Vamos olhar só aqui para esse primeiro gráfico, tá bom? Aqui eu tenho, vamos começar por esse aqui. Nesse primeiro gráfico aqui, eu tenho a linha preta, o valor médio do salário de contribuição dos indivíduos de um plano no decorrer do tempo. Eu tenho em azul o desvio padrão dos salários para todos os indivíduos conjuntamente, tá? Em amarelo aqui os valores extremos que foram observados na simulação. Esses valores, eles vão diminuindo no decorrer do tempo, porque eu estou considerando uma população fechada, né? Se começou com a quantidade de indivíduos e eles só vão saindo da população, é claro que os salários de todo mundo que está contribuindo vão diminuindo, né? Porque vai diminuindo o número de pessoas que vai contribuindo. Então, a gente já faz também com a população aberta, isso é uma coisa que a gente implementou também, né? Então, a gente pode colocar a reposição da população, mas nesse aqui que eu estou mostrando para vocês não tem. Eu posso ter isso também aqui para os benefícios que são pagos, né? Aqui na linha preta, eu tenho o valor médio dos benefícios pagos, tenho o intervalo de confiança para esses benefícios entre as pontilhadas azuis, e eu tenho os valores extremos que foram observados nas simulações entre as linhas amarelas. Sabendo tudo isso, né, se eu sei as somas das contribuições, se eu sei a soma dos benefícios, eu posso saber se isso está equilibrado ou não, né? Porque se eu tenho mais contribuições do que benefícios, eu tenho superávit. Se eu tenho mais benefício que contribuição, eu tenho déficit. E eu quero o equilíbrio. Então, a gente consegue calcular uma alíquota de contribuição que seria uma alíquota razoável para esse plano previdenciário com aquele tamanho de população. Eu tenho, então, aqui, é claro que para cada simulação eu vou ter um valor presente de benefício futuro e um valor presente de contribuição futura. Então, para cada simulação eu vou ter uma alíquota diferente. Uma alíquota que seria essa alíquota de equilíbrio diferente. Mas eu tenho também uma distribuição dessas alíquotas de equilíbrio. Olha que interessante, né? Tem uma distribuição dessas alíquotas. Eu vou pegar, então, o valor médio dessa distribuição como sendo o valor que eu vou utilizar, e então vou fazer os cálculos com base nisso. Na Previdência, a gente considera o seguinte, vou passar logo aqui para o gráfico, que eu acho que é mais fácil de entender. Vamos olhar esse gráfico aqui, tá? Esse segundo gráfico. Se eu estou num plano que no início não existia, né, não é um plano que já tem algum fundo guardado, no início o valor monetário daquele plano é igual a zero. À medida que as pessoas vão contribuindo, esse valor vai aumentando, mas à medida que elas vão recebendo benefícios, esses valores vão diminuindo, certo? De forma que eu faço os cálculos pensando que no longo prazo não vai nem sobrar nem faltar dinheiro. Eu vou ter exatamente os valores necessários para pagar todos os benefícios sem sobrar nem faltar. Então, se eu apego essa alíquota média aqui que foi calculada, que coincide com a alíquota teórica, se a gente fizer aquele cálculo da forma de modelagem, da modelagem atuarial clássica, eu vou ter um determinado valor. Só que, para algumas populações, algumas pessoas morreram antes, para outra simulação as pessoas morreram depois. Em cada simulação que eu fiz, eu tive um resultado diferente, os resultados são aleatórios.
Então, cada vez que eu rodei a simulação, o caminho aqui foi diferente, né? Para uma população começou-se a aumentar e depois diminuiu muito o valor desse fundo. Para uma outra população, aumentou e depois diminuiu, mas não diminuiu demais. E como a gente está com juros compostos, essa rentabilidade tem uma alta influência. E depois observou-se até um superávit, porque o valor que ficou lá rendendo, que ficou no fundo que se esperava gastar e não foi gasto, rendeu, gerando aqui um alto superávit. E eu vou ter aqui vários caminhos diferentes, certo? Reparem que no início a variabilidade é pequena, mas no final essa variabilidade é grande. Se eu não estivesse considerando a rentabilidade, como acontece aqui, eu tenho apenas aqui o acumulado, a variabilidade resultante do tamanho da população. Mas esse valor, ele é intensificado pelos juros compostos que a gente observa. Então, quanto maior a rentabilidade, maior é essa variabilidade observada. Vou dar um exemplo. A gente está pensando que vai pagar para um indivíduo um benefício que ele vai receber a partir dos 60 anos até os 90. O indivíduo hoje tem 20. Então, ele vai contribuir dos 20 aos 60, depois vai receber dos 60 aos 90. Só que esse indivíduo, aos 23 anos de idade, sofreu um acidente e se invalidou. Então, aos 23 anos de idade, ele começou a receber um benefício. Em vez de ele contribuir dos 20 aos 60, ele contribuiu só dos 20 aos 23. Dos 23 aos 60, ele não contribuiu, então o fundo deixou de aumentar porque ele não contribuiu, e além disso, o fundo diminuiu porque teve que pagar benefício para ele. Então, houve uma diminuição aqui bem acima do esperado. Agora, a cada ano que ele não contribuiu, deixou-se de observar a rentabilidade para aquela contribuição. E a cada ano que ele recebeu o benefício, deixou-se de observar uma rentabilidade sobre o dinheiro que estava guardado, porque aquele dinheiro saiu para pagar o benefício para ele. Então, eu tenho um efeito duplo aqui para cada indivíduo, né? Que é o efeito de deixar de receber a contribuição e ainda do pagamento do benefício. E a rentabilidade atua nessas duas situações, fazendo com que o efeito que eu observo aqui desse indivíduo no decorrer do tempo aumente a cada ano, porque eu estou trabalhando com juros compostos, e vá aqui criando assim, essa ressonância de forma que eu tenho um efeito bem grande com o passar dos anos. De forma contrária, se a gente pensa no indivíduo que eu esperava que saísse aos 23 anos e saiu aos 60, a gente vai ter um efeito contrário, né? Ele contribuiu por muito mais tempo do que o esperado, né? Ele deixou de receber benefício por muito mais tempo do que o esperado, e por conta disso a gente observa um superávit decorrente daquele. Como no decorrer do tempo, mais indivíduos passam por essas situações aleatórias, né, reproduzindo na vida algo diferente do que a gente esperava, este efeito vai se acumulando, tanto pela quantidade de indivíduos que traçaram experiências diferentes daquilo que a gente esperava, quanto pelo efeito aqui da rentabilidade. Certo? Vou finalizar aqui a parte desses cálculos, né? Na atuária, a gente calcula, então, aqui o valor do fundo, a gente calcula o valor da reserva, que é quanto que eu precisaria ter para pagar todos os benefícios que são necessários a cada momento do tempo. E quando a gente compara um com o outro, a gente tem um resultado atuarial. Aqui, ó, nesse gráficozinho aqui, dá para ver melhor o valor do fundo, olha. A linha preta é o que a gente espera observar na média. Então, a gente espera que no início não tenha nenhum valor, né? Esse valor do fundo aumenta e depois diminui até chegar em zero, que é o equilíbrio atuarial. Ou seja, eu tive exatamente o necessário para pagar todos os benefícios no decorrer do tempo. Mas, como eu tenho uma distribuição de resultados possíveis em torno de cada momento do tempo, né? Para cada momento do tempo, eu posso associar a esses momentos do tempo intervalos de confiança, né? Ou probabilidades para os resultados possíveis aí a serem observados, que variam em torno desse valor médio. Esse aqui é o valor observado para o fundo, isso aqui é o que eu tenho de resultado atuarial. Na média, eu tenho equilíbrio atuarial, mas eu tenho uma probabilidade de ter superávit e eu tenho uma probabilidade de ter déficit, que pode ser
né, esse tamanho do déficit ou do superávit aumenta com o passar do tempo e o acúmulo aí dessas variações de eventos demográficos. Aqui, para finalizar, deixa eu mostrar, pode ser esse aqui. A gente trabalha com o VAR também, que é uma medida de risco muito trabalhada em finanças, né, que na estatística nada mais é que o percentil. Tá? Se a gente aceitar um determinado nível de perda, por exemplo, né, eu aceito uma perda com 10% de probabilidade, com 5% de probabilidade, então, qual é a perda que eu aceito ter com aquela probabilidade? Assim eu vou encontrar qual é o valor do VAR. Reparem que esse valor do VAR, essa perda possível com aquela probabilidade, ela vai variando com o tamanho da população. Então, se eu tenho uma população de 100 servidores, por exemplo, esse VAR aumenta consideravelmente no decorrer do tempo, mas ele aumenta menos se eu tiver 1.000 servidores. Sempre vai aumentar no decorrer do tempo, mas o tamanho, né, dessa variabilidade depende do número de servidores, por isso eu tenho aqui um VAR que depende do tamanho aí de servidores. Essa medida aqui, ela serve para dizer o seguinte: se você quer garantir solvência, né, que é capacidade de pagamento dos benefícios, com essa probabilidade, você tem que ter em caixa a cada tempo este valor, porque assim você consegue garantir com aquela probabilidade que vai ter valores para pagar os benefícios de todo mundo, certo? Este simulador que foi feito, ele está disponível online, vocês podem executá-lo, né? Vão ter alguns resultados parecidos com estes, né, que a gente viu, né, com esses resultados, e aí vocês podem brincar, colocar valor, populações diferentes, porque populações diferentes vão gerar valores diferentes, e aí o que acontece, né? Também com premissas atuariais diferentes, que são aquelas funções de probabilidade de ocorrência diferentes, e ver o que acontece. Muito obrigada, gente, mas eu tenho a impressão de que vão surgir ainda algumas perguntas que eu espero saber responder. Cris, eu de novo. Sim, por favor. Eu gostaria de fazer um comentário e duas perguntas. Sim. O comentário que eu vou fazer é com relação a esses eventos aleatórios que ocorren y que a gente no puede calcular. Si solo para dar un ejemplo, por ejemplo, la pandemia, ela trouxe a COVID y muchas personas murieron, ¿no? Entre ellas, que dependían que estaban en planos de previdencia, públicos, privados, y así, infelizmente, varios planos no cubrieron a esa muerte por pandemia. Lá na letra pequena do contrato estava que se a pessoa morria, se morria em uma pandemia, não ia receber a pensão, a aposentadoria. Mas se cobriram. Então, só para dar um exemplo para os novos os jovens que estão aqui, os nossos estudantes, então, quando você chega na idade de escolher um plano de saúde, a gente nunca sabe quando vai acontecer uma pandemia, né? Então, leiam tudo completo para ver a que tem direito. E, então, eu, por exemplo, percebi isso, que nunca a gente vai pensar que vai acontecer uma pandemia e muito menos a gente espera que vai morrer, né? E as pessoas que têm família esperariam que dar uma pensão para os filhos, para a esposa, o esposo, para os pais, se for o caso. E imagina, acontece e alguns planos, eu não sei quais, mas alguns planos não cobriram esse evento, assim, que foi um evento aleatório. Então, só para dar um exemplo de que se sumam as probabilidades que você está gerando de uma coisa completamente aleatória, né? A pessoa morrer por Covid. Não, você está bem e sai na rua, pega a doença e pronto, morreu. Então, era isso um exemplo que queria dar, que eu me lembrei agora. Pronto, uma coisa. E as perguntas que eu queria fazer eram
A primeira era naquele gráfico, Cris, do desvio padrão dos ativos. O gráfico dos ativos, ele ficou zero a partir de 40. Aí eu achei um pouquinho estranho, os outros sí ficaram diferentes de zero, mas o dos ativos ficou zero a partir de 40. Ele tem alguma explicação para isso? Tem, e é o gráfico anterior. Olha só. A gente está considerando aqui, né, no exemplo que eu coloquei aqui para vocês, uma população fechada. Então, o número de ativos está sempre diminuindo até que em determinado momento ele zera. Ou seja, todo mundo que estava ativo ou morreu, ou se invalidou, ou aposentou, né? Considerando aqui que as pessoas, sei lá, começam a trabalhar aos 20, aos 60, já poderiam se aposentar, depois de uns 40 anos já está todo mundo aposentado. E nessa situação, a gente tem que, a partir desse momento, não tem mais ativos. Então, o desvio padrão é igual a zero, certo? Nossa, como eu falei, né, a gente fez também a modelagem considerando a possibilidade de reposição da população. Aí, nessa situação de reposição, a gente não vai com o número de ativos para zero, ele permanece constante, ou ainda posso colocar aumento dessa população, né, diminuição da população de ativos, como a gente quiser. Né, mas, em geral, a gente coloca a reposição de 1 para 1. Entendi. E a outra pergunta... Aí uma coisa interessante, né, porque aí esse desvio padrão, ele tem um comportamento diferente no decorrer do tempo, né, e o desvio padrão dos outros, né, também, de número de aposentados, de pensionistas, também fica mais estável no decorrer do tempo. Entendi, Cris. Certo. E a última pergunta é uma pergunta que eu sempre tenho a dúvida. ¿Por qué superávit es ruim? ¿Por qué ter mais dinheiro para pagar assim no futuro es ruim? ¿No podría ser, por ejemplo, distribuido pagando mais dinheiro para as pessoas? Eu não entendo por quê. Então você já está falando que não vai sobrar, que depois você vai distribuir. Eu penso o que fazer. Eu tenho pensado isso. Ter mais dinheiro, então, o que faz com esse dinheiro? Por exemplo, distribuir entre todos os participantes. Eu tenho pensado, assim, mas quais ativos, né? Uns receberiam, então, talvez seria esse problema, né? Mas isso dá uma briga danada, na verdade, né? Porque cada um vai querer levar uma parte maior do que o outro, né? Você vai distribuir como? Você vai, os ativos vão parar de contribuir, ou os beneficiários que vão receber um benefício maior? Como vai se dar essa distribuição? Isso é um problema. Né? É um problema, então, como dar essa distribuição. Isso. E também tem um outro problema, que é você privou a pessoa de uma qualidade de vida que ela não precisava ser privada. Né? Imagina que você vai ter agora um aumento da sua contribuição, que era de 10%, agora vai ser 20%. Bem, quer dizer que na sua vida você vai ter 10% a menos de recursos para gastar no seu dia a dia. Isso é ruim, né? Por que você faria isso se lá na frente você vai receber o mesmo valor? Então, você privou o indivíduo de um determinado nível de vida sem necessidade. Né? Depois há um superávit, ok, você vai distribuir, mas vai dar uma briga para distribuir. O ideal é cobrar exatamente o valor que é necessário para que a pessoa receba aquele benefício. Agora, tem uma outra coisa que é importante. Em previdência de servidor público municipal, assim como assim, a previdência básica dos professores, servidores federais, o valor do benefício está definido, inclusive, pela Constituição, ou dentro de um regulamento, dentro de uma lei daquele município, estado ou federal. Então, a pessoa já sabe quanto que ela vai receber. O valor do benefício não vai ser aumentado se ela depositar mais. Entendeu? É diferente. Na previdência complementar, se a pessoa contribui com mais, depois ela pode ter um benefício de valor maior. Mas na previdência pública, não. O valor do benefício já está definido. Então, o que a gente tem que pensar é qual é o valor da contribuição necessário para pagar aquele benefício.
Na previdência complementar, o raciocínio é oposto, né? Os indivíduos vão contribuindo, contribuindo, e depois você pensa, qual o valor de benefício que a gente consegue pagar com esse valor que foi acumulado? São raciocínios diferentes. Entendi. Obrigada, Cris. Muito obrigada. Muito boa a sua Perguntas palestra. muito boas. Perguntas muito boas. Ok, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade por apresentar essa palestra aqui no nosso ciclo de seminários. Ok? Eu que agradeço o convite, a participação de vocês, muito obrigada, espero ter contribuído aí, né, eu gosto muito de contribuir com essa multidisciplinaridade, a gente perceber que existem vários campos de atuação e que, conversando, a gente faz trabalhos muito mais ricos, completos e contribui para a sociedade.